Não é clickbait, não. É isso mesmo. Você vai ver que morango do amor e função tem tudo a ver. Então, já aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações para você ficar sabendo quando eu lançar vídeo novo. E vem comigo até o final que eu vou te mostrar qual a relação dos dois. E também, de quebra, você já vai sair aprendendo função, beleza? Então, vem pro quadro comigo, bora! O conceito matemático de função diz que todos os elementos de um conjunto A têm que estar ligados a um único elemento do conjunto B. Ou seja, eu tenho um conjunto A e um conjunto B, em que todos os elementos do conjunto A têm que estar conectados a um elemento do conjunto B, ok? Todos têm que estar associados, e a gente vai ver isso aqui nesse exemplo. Para que isso daqui seja uma função, todos os elementos de A têm que estar conectados a um elemento de B, ok? Pelo menos a um elemento de B, ok? E essa é a definição de função. Então aqui, ó, eu vou ter o 1 conectado ao quadrado, ok? Vou ter o 2 conectado ao triângulo, o 3 ao círculo e 4 à estrela. Ou seja, isso daqui é uma função. Por quê? Porque eu tenho todos os elementos de A conectados aos elementos do conjunto B. E a gente chama os elementos de A de domínio e os elementos de B de contradomínio, ok? É isso. Um outro exemplo de função é esse daqui, ó. A gente precisa ter todos os elementos de A conectados aos elementos de B. Então, eu posso ter esse daqui, ó. Esse daqui, esse daqui, esse daqui. Só que olha o que eu vou fazer com 4, ó. Eu vou conectar nesse daqui. Pergunto para vocês, isso daqui é uma função? Sim, definitivamente ele é. Sabe por quê? Porque todos os elementos de A, eles estão conectados em algum elemento de B. Mas não precisa ser necessariamente todos de B estão conectados. Entendeu? Então, a definição diz que o conjunto A, ou seja, o domínio, tem que estar conectado ao contradomínio, a um único elemento. O que eu não posso é, por exemplo, o 1 estar conectado ao mesmo tempo no A e ao mesmo tempo no B. Por quê? Porque ele só faz uma única conexão. Estão entendendo mais ou menos como é que funciona? Então é isso. Bora para um exemplo agora de como que é a função na sua forma numérica, né? Vamos lá, então. Temos aqui um exemplo, então, uma função qualquer em que todos os elementos de A, chamado de domínio, estão associados a a um elemento de B, chamado de contradomínio, ok? Já vai memorizando esse nome. Função, domínio, contradomínio e todos de A conectados em pelo menos um de B, ok? Então aqui, ó, eu coloquei uma função de exemplo, em que o x vai determinar o valor da minha função. Então vamos supor aqui, ó, supor não, né? Na verdade a gente já tem os elementos de A, né? Então, quando o meu x for igual a 1, então eu vou colocar o seguinte, ó. Quando o meu x for igual a 1, quanto que vai ser o valor da minha função? Então, no lugar de x, eu coloco o 1. Então, tá aqui, ó. 2 vezes 1. Quanto que vai ser o valor da minha função? É óbvio, né? 2 vezes 1 é 2. Então, quando o meu valor de 1, quando o meu x for 1, então, logo, o valor da minha função vai ter valor 2. Ou seja, o elemento de A associado ao 2 de B. Ok? Vamos fazer mais um exemplo? Então, se no lugar de 1 agora a gente for para o segundo ponto, né? Porque o primeiro está associado a esse daqui, certo? Então, se no lugar de x, a gente colocar o 2. Então, quando x for igual a 2, então eu substituo no lugar de x. 2 vezes 2. Então, quanto que é 2 vezes 2? 4. Ou seja, quando o meu x for igual a 2, a minha função vai ser igual a 4. Ou seja, o valor do domínio vai se ligar com o 4 do contradomínio, ok? E assim por diante. Ou seja, quando x for igual a 3, então a função vai ser o quê? Responde aí, faz a sua continha. Óbvio que você já chegou na resposta que é 6, perfeito. E essa é a definição básica de função, beleza? É isso. Um outro jeito de você enxergar a função é dessa forma aqui, ó. Pensa no seguinte, ó. Pensa que isso daqui é a boca, ok? E aqui é o lugar por onde sai aquilo que você come. Você já entendeu, né? Então vamos supor aqui, ó, que você vai comer o morango do amor. Vamos supor aqui, ó. Vou desenhar aqui o morango do amor. Sou péssimo de desenho, mas acho que dá para ilustração, né? Coloquei o moranguinho aqui, tá mais para um tomate do que para um morango, né? Mas beleza. Concorda comigo que o que vai sair de você vai depender do que você vai comer? Por exemplo, se você come o morango sozinho, vai sair uma coisa. Agora, se você come o morango do amor, poxa, vai sair completamente diferente, certo? Por quê? Porque a saída depende da entrada. Agora vamos ver isso com números. E para ver com números, eu já vou ir de trás para frente, ok? Então vamos lá, números entre aspas, né? Porque eu vou começar com a letra. Vamos supor aqui, ó, que a minha saída deu f de x. O que isso significa? Que a minha saída depende da minha entrada. Se a minha função está em dependência de x, ou seja, o que entrou lá? Entrou o x. Então, o que entrou aqui, ó,
é o meu x, porque a minha saída depende da minha entrada. Agora vamos usar o exemplo que a gente fez lá no começo do vídeo. Pois bem, se no lugar de x eu colocar o 3, então eu vou colocar aqui, ó, o 3. Coloquei o 3. Então eu já sei o que vai sair, porque a minha saída depende da minha entrada. Se eu estou entrando 3, o que vai sair? Depende de como que o meu estômago vai reagir. Faz sentido? Então, no lugar de x aqui, ó, eu coloco o meu 3. 2 vezes 3, 6. Então a resposta, então, 6. Que é justamente a última conta que a gente fez lá. Então o meu f de x, ó, no momento em que ele for 3, ou seja, quando ele entrar 3, vai sair o quê? Vai sair o 6. Tudo bem? Essa é a definição básica de função. Agora, o que tem a ver também o morango do amor com a função? Vou explicar agora com uma ilustração para vocês, ou, não sei se o meu editor vai mandar bem, com algo que eu vou fazer aqui na lousa. Vamos finalmente ao conceito, então, né? O que tem a ver função com morango do amor, né? É que começa que a gente não comia morango do amor, né? Antigamente era a maçã do amor. Então, pegou-se uma outra fruta e transformou em um morango do amor. Agora, como é que funciona isso? Vamos lá. O resultado final era a maçã do amor. Talvez o meu desenho não ajude, né? Mas era a maçã do amor. Só que a maçã do amor é resultado do quê? Do que entra. O que entrou? Entrou uma maçã, que obviamente né, ela foi por um processo de culinária e tudo mais, coloca-se açúcar, ela é caramelizada e aí fica a maçã do amor. Agora, então o que é basicamente o morango do amor? O morango do amor depende do que vai entrar. Se entrar uma maçã, vira maçã do amor. Se entrar um morango, fica o morango do amor. Claro que o processo de transformação é diferente, porque no morango do amor não é só essa camada de açúcar, mas vai uma camada de um doce, se não me engano, é de leite ninho ou de leite em pó, alguma coisa assim, e depois a camada de açúcar, e aí vira o morango do amor, que eu também não sei desenhar muito bem. Assim que eu posso fazer aqui, ó, é isso daqui, talvez seja o tomate do amor, inclusive tem as suas derivações, né? Tem a azeitona da desgraça, a banana da desgraça, tem todos esses outros aí que virou meme pela internet toda, mas eu garanto que isso aqui é muito gostoso. Mas essa é a relação entre função e morango do amor. A função depende daquilo que entra. Aquilo que entra vai dar o resultado final da nossa função, assim como morango do amor e maçã do amor. Esse é o primeiro vídeo de vários que a gente vai ter com relação à função. Depois a gente vai ter a parte gráfica, depois uma função do segundo grau. E então, ative as notificações, segue as nossas redes sociais para você ficar sabendo quando sair um novo vídeo. E já corre para cá para a gente crescer e aprender cada vez mais a respeito da matemática. Conto com o seu like, conto com a sua visualização e compartilha com a galera. Quem sabe isso aí pode ajudar outra pessoa. Valeu!